Olá, estudantes da 701 e da 703 da Escola Estadual Menezes Vieira. Tudo bem? Aqui o professor Leandro Silveira e hoje nós vamos ter uma aula de geografia, uma aula sobre um assunto muito interessante, clima, né? Hoje nós vamos descobrir que o Brasil possui 6 tipos diferentes de clima. Vocês sabiam disso? Eu aposto que não. O que é clima, hein? Qual o conceito de clima? A gente pode dizer que clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em determinado local. Então, determinado local vai passar por variações de tempo, né? E isso vai gerar alguns fenômenos, né? E cada um desses fenômenos, então, vai compor um tipo de clima. E no Brasil, quando a gente olha para o território brasileiro, a gente encontra 6 diferentes tipos de clima. Uai, professor, clima e tempo são conceitos diferentes? Sim, veja bem, quando eu falo de tempo, eu estou falando de estado momentâneo das condições da atmosfera. Da atmosfera, né? Está quente, está frio, está úmido, está seco. O tempo é algo momentâneo, né? Tanto que a vovó sempre dizia: menino, o tempo vai virar, bota o casaco, né? Então, ninguém fala o clima vai virar, porque o clima é duradouro. O conceito de clima é algo característico, é aquilo que é duradouro em determinada região. Por exemplo, no Barreto, se eu falo, hoje o tempo do Barreto está gelado, está fazendo muito frio, isso não é natural do clima do Barreto, que está localizado em Niterói, que está localizado no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, que possui um tipo de clima que nós vamos falar já já, que é o clima litorâneo úmido, que não tem por característica estar muito frio, né? Gelado. Isso daí é característica de outro tipo de clima brasileiro, subtropical úmido, mais comum no sul do Brasil. Mas eu quero explicar cada um dos tipos de clima para vocês. Eu vou compartilhar com vocês agora um mapinha, um mapa que explica, que mostra um mapa do Brasil dividido em 6 tipos de clima. Observem aí. Olha aí o mapa climático do Brasil, né? Os tipos de clima do Brasil. Então eu tenho aí as 6 regiões, né? Em vermelho eu tenho o equatorial úmido. Em verde água, verde clarinho, eu tenho o litorâneo úmido. Tá aqui a legenda para vocês. Deixa eu ampliar aqui. Em rosa claro, eu tenho o tropical continental. Em amarelo, eu tenho o semiárido. Em roxo, eu tenho o tropical de altitude. E, por fim, azul claro, subtropical úmido. Tá? E agora eu vou explicar para vocês cada um desses tipos de clima que graçam, né? Que são característicos do território brasileiro, tá bom? Viram aí no mapa as 6 regiões? Então vamos falar agora de cada uma delas. Clima equatorial úmido, como vocês viram, né? A área em vermelho, a área aí na Amazônia brasileira. O que ocorre na Amazônia, gente? O clima da Amazônia é equatorial úmido. Por quê?
apenas na porção litorânea da Amazônia vai ter uma influência da chamada massa equatorial atlântica. Na maioria dos casos, na maioria das regiões, melhor dizendo, há o predomínio da massa equatorial continental. Poxa, professor, então explica para a gente o que essas duas massas, né? Ou o que o predomínio da massa equatorial continental vai fazer com que ocorra? O que vai acontecer com o clima da Amazônia? Então vamos lá. Algumas vezes no inverno, a frente fria atinge o sul e o sudoeste dessa região, ocasionando queda de temperatura, que também é chamada de friagem. Mas essas massas de ar polar, né, mais frias, elas chegam praticamente secas. Então, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter um predomínio de um clima quente e úmido. Quente e úmido por conta do predomínio da massa equatorial continental, chamada de MEC. Tá? O que eu tenho ali também, por que é importante a gente olhar para a Amazônia e observar esses cenários, né? Eu tenho clima quente e úmido, as médias térmicas mensais, a temperatura, varia entre 25 e 28 graus Celsius, ocorrendo baixa amplitude térmica anual, diferença entre a média mensal mais quente e mais fria. Você não tem, então, na Amazônia, aquela sensação de um dia começar muito frio e terminar muito quente e depois esfriar novamente. Você tem um equilíbrio, né, nesse sentido da amplitude térmica. O resfriamento no inverno é pequeno, não faz tanto frio no inverno. As médias de chuva são altas, chove bastante na Amazônia, entre 1.500 e 2.500 milímetros por ano. E a estação seca é curta. Poucos meses do ano são aqueles meses que não chove em alguns lugares. É uma região que é chamada de região de calmaria, tá? Causada pelo encontro dos alísios. O que são os alísios? É um tipo de vento que corta e que sopra o ano inteiro durante várias extensões de regiões e a partir de altas pressões subtropicais na direção de baixas pressões equatoriais. Então, essa grande região aí, o que nós vamos ter, né? Um cenário onde as chuvas elas são mais raras se você comparar a outras áreas do país, tá? Resultam do movimento ascendente do ar. O ar sobe, o ar quente carregado de umidade. Quando ele sobe, ele vai condensar e vai então desaguar, né? E vai encontrar temperaturas baixas nas altitudes mais elevadas. Esse é o cenário do clima tropical úmido, aquela área vermelha do mapa. Agora vamos falar um pouquinho do clima litorâneo úmido. Nós do Rio de Janeiro estamos dentro deste clima, vivemos, né, dentro deste clima, que ele é influenciado pela massa tropical atlântica, chamada de MTA. O clima litorâneo úmido abrange a porção do território brasileiro próxima ao litoral do Rio Grande do Norte, então por isso aquela faixa verde, né, pegando do Rio Grande do Norte o litoral, chegando até São Paulo, passando aqui pela região do Rio de Janeiro, né? E nós temos, então, no inverno, um avanço da chamada MPA, que é a massa polar atlântica, tá? Na forma de frente fria, tá? Então, eu tenho uma frente fria que chega a essa região, tá? E
outra característica muito importante do clima litorâneo úmido é o seguinte: 2 estações do ano são fortemente reconhecidas. Como assim, professor? Eu tenho um verão, né? Um verão e um inverno. As outras estações, elas são mais de transição, né? Elas não têm características muito marcantes. Então, 2 estações são principais. O verão, geralmente mais chuvoso, com exceção do litoral nordestino, onde chove mais no inverno, por causa da influência de da massa equatorial atlântica, tá? Mas no restante, você tem verão chuvoso e um inverno pouco chuvoso. Médias térmicas são altas, são elevadas, assim como chove bastante. É um clima quente e úmido, embora apresente maior diferença entre as estações do ano, se comparado com a região amazônica, tá bom? Nesta área, que pega a faixa litorânea do Brasil, quase que toda, né? Nós temos grande circulação de ar, tanto pela penetração da frente fria, que se desloca da região sul para a região norte, como também pela penetração do ar que vem do Oceano Atlântico, né? Vindo de leste a oeste para o país, né? Que ao encontrar as grandes áreas montanhosas, como Serra do Mar, Chapada da Diamantina, né? E Chapada da Borborema, ocasiona chuvas de relevo, também chamada de chuvas orográficas. Então, vamos voltar para entender chuvas orográficas, né? Então, são aquelas chuvas que ocorrem quando, né, você tem o ar vindo do oceano, vindo de leste para o oeste do país, que encontram áreas montanhosas, como Serra do Mar, Chapada Diamantina, Chapada da Borborema, né? E ocasionam chuvas de relevo. Tá? Esse tipo de chuva, quando ela ocorre, quando o ar úmido em movimento se encontra numa área montanhosa. Então, o ar úmido chega na montanha, ele precisa passar, não consegue. Ele eleva-se, ele sobe, ele faz um movimento para passar. Só que ao passar, ao fazer esse movimento de subida, esse ar provoca um resfriamento. Nesse momento, há a condensação do vapor de água e chuva, tá? Então, por isso que chove bastante nessas regiões, né? Onde se inclui o Rio de Janeiro, Niterói e o nosso Barretinho, né? As médias pluviométricas desse clima situam-se na faixa de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. Portanto, a gente pode dizer o seguinte: é um clima menos úmido do que o equatorial. Chove menos do que na Amazônia, mas ainda assim chove mais, por exemplo, do que o terceiro local, ou terceira região, que eu vou falar aqui, que no mapa que eu mostrei no início da aula, estava lá em amarelo. Eu estou falando do clima tropical semiárido, o semiárido nordestino, né? O semiárido nordestino, né, abrange a região conhecida como Sertão do Nordeste. O tipo de clima é quente e seco, com médias anuais de chuva inferiores a 1.000 milímetros, né? Portanto, chove pouco. Na Paraíba, na região de Cabaceiras, chegou a chover em um ano apenas 278 milímetros. Então, é muito pouco. E aí a gente tem um problema histórico no Brasil. Questão da seca.
a seca nordestina, né? Às vezes esse período é ainda menor, quer dizer, esse período de chuvas se concentra aí numa faixa de 3 meses. O período da chuva é de apenas 3 meses no sertão do Nordeste. Às vezes nem isso. Por isso que o povo nordestino reza para chover, né? Porque não é sempre que cai água do céu. E a água é uma dádiva, porque senão o solo fica seco, não dá para plantar, o gado morre, as pessoas acabam, né, passando por extremas dificuldades, né? Porque o índice pluviométrico de chuvas é baixo, irregular, e isso tem a ver com a circulação das massas de ar e pelo próprio relevo da região. O sertão nordestino é um local de encontro de 4 sistemas atmosféricos. Então eu tenho massas de ar, eu tenho lá, passam por lá a MEC, a equatorial, a chamada MEC, né? A massa equatorial, tem a MTA, então tem a MEC, tem a MTA, a MEA e a MPA. São os 4 tipos de massas, né? Climáticas passando ali. E daí resulta o quê? Pouca chuva, né? Porque a MEC atua no verão e ela, quando se aproxima dessa área, vai tornando a área menos úmida do que o seu centro de origem, que é a Amazônia Ocidental, né? No inverno, tem a influência da MTA e dos ventos alísios, oriundos da massa equatorial atlântica, e às vezes há até uma penetração de frente fria. Mas as correntes de ar já chegam lá secas. Então chove pouquíssimo, porque essas massas polares, essas ondas que levariam chuva, vão, né, eles vão evaporando, eles vão precipitando ao longo do caminho, e quando chegam ali já chegam secas, fazendo com que chova pouquíssimo no sertão nordestino. No inverno, ocorre o seguinte: a massa, a chamada MTA, ela vai influenciar ali profundamente, e as correntes de ar chegando então secas, pois perderam umidade com as chuvas nas áreas, tanto no litoral, nas chapadas da região nordeste, como Diamantina e Borborema. Então, essas grandes áreas, esse grande relevo, acaba dificultando que essas massas com água, né, com a possibilidade de chuva, cheguem à região. Em alguns lugares de maior altitude, são chamados de brejo ou brejos, a frente fria costuma provocar chuvas de relevo, né? O mesmo tipo de chuva orográfica vai acontecer durante o inverno. Mas isso é muito incomum, pouco comum, vamos assim dizer, né? Aos poucos, esses locais que eram brejos vão se tornar ilhas verdes no meio da caatinga, que é o tipo de vegetação da região, né? E aí, esse assunto de geografia nos ajuda a entender, em parte, tirando a questão política, o motivo da seca no Nordeste, perceberam? Então, tem um problema ligado ao clima e à geografia. Professor, você falou em 6 tipos de clima, mas até agora você só apresentou o que lá no mapa estava de vermelho, o que estava de verde claro, de amarelo. E os outros 3? Porque lá a gente viu rosa, roxo e azul. Sim. Agora nós vamos falar do
tropical continental, do tropical de altitude e do clima subtropical úmido, né? O clima tropical continental, né, abrange Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, trechos da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. É aquela grande região rosa do mapa que eu mostrei no início dessa aula. É um clima, né? Então, quais são as características desse clima tropical continental? Ele é tropical típico, né? Ou seja, quente e semi-úmido, com uma estação chuvosa o verão e outra seca o inverno. Então, chove no verão e no inverno é mais seco. Durante o verão, esse clima é dominado, né? Quem domina a parada, vamos assim, é a tal da MEC, Massa Equatorial Continental, né? Ela provoca chuvas frequentes. No inverno, essa massa equatorial continental, ela recua e se limita lá na Amazônia. Ela não atravessa do vermelho, da área vermelha daquele mapa, para a área rosa. Não. E aí, o que vai acontecer, então, no inverno? Vai penetrar na região rosa a MTA, a massa ligada ali, que vinha ali da faixa litorânea, que estava atuando, porque ela já perdeu a umidade na faixa litorânea e nas áreas montanhosas, né? Então, ela vai penetrar por entre essa região tropical continental e vai fazer o quê? Vai modificar, tornando, então, o clima no inverno um clima mais seco, né? Às vezes, há também a penetração da frente polar, mas tem que ser uma frente fria muito forte para chegar com potência nessa região. Aí vai provocar uma ligeira redução de temperatura e chuvas escassas. Mas as médias térmicas, né, a temperatura, vai variar ali de 20 a 28 graus. E chove muito? Olha, chove mais do que no Nordeste, no sertão nordestino, chove 1.500 milímetros ao ano. Chove menos do que na Amazônia e menos do que no litoral, né? Geralmente o litoral está ali entre 1.500 e 2.000 e aqui a média é 1.500, tá? Quinto e penúltimo tipo de clima, clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude. É um clima das áreas de maior altitude da região sudeste. Então, eu não estou falando do litoral, eu estou falando das áreas altas, não do litoral, né? Então, eu estou falando das regiões mais altas. A massa tropical atlântica, a tal da MTA, ela é mais úmida. Então, ela vai atuar aí. Então, a grande influência do tropical de altitude é da MTA, tropical atlântica, né? E aí nós temos o quê? Verões menos quentes, invernos mais frios do que o clima tropical continental, apresentando aí um índice de chuvas maior, 1.700 milímetros. No inverno, nós temos baixas temperaturas e geadas em virtude da MPA, que é um outro tipo de massa polar atlântica. Então, a massa que vem do oceano, né, ela está ligada polar atlântica, sobe, atinge e esfria, levando até a tropical de altitude temperaturas mais baixas. Como a gente está no litoral, Niterói, Rio de Janeiro, a gente não sofre essa influência. E vamos para o clima e último clima
subtropical úmido. Subtropical abaixo do trópico de Capricórnio. Se está abaixo do trópico de Capricórnio, eu estou falando da região sul do Brasil. Região sul do Brasil essa, né, onde tem o domínio da MTA, massa tropical atlântica. Ali ela domina, ela manda em tudo. Ela chega dominando, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno, aí é frequente a penetração da frente polar, que dá origem a chuvas frontais. O que é que são as chuvas frontais? São precipitações resultantes do encontro da massa do ar quente com a massa de ar fria. Elas se chocam e aí a condensação do vapor da água, né? Esse vapor atmosférico, gera então aí a condensação e você tem a pluviosidade alta, né? O índice médio anual de pluviosidade, engasguei, né? 1.500 milímetros. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, inexistindo assim uma estação seca, né? É um tipo de clima diferente dos demais do Brasil, né? Pode ser considerado como mesotérmico, tá? Ele é mesotérmico, e isto é, temperaturas médias, a média do mês mais frio é inferior a 18 graus, e a amplitude térmica, né? A diferença, por exemplo, se você pegar num dia a temperatura mínima, a diferença da mínima para a máxima de um dia é bem elevada, né? Então, você tem casos, por exemplo, de ter cidades onde você amanhece com temperaturas muito baixas, durante o dia ela se eleva muito e depois ela cai, né? Nesse tipo de região, né, nesse tipo de clima, perdão, que é justamente o azul claro no nosso mapinha lá, por vezes tem geadas e até neve, é mais raro, mas neve quando está muito frio. Nesse tipo de clima, só para a gente fechar, percebe-se mais nitidamente um esboço de primavera a outono. Então, nós temos assim, dá para perceber quando é primavera, quando é outono, é mais nítida, né? A sensação das estações. No resto do Brasil é mais difícil, né? Você consegue detectar o quente do verão e o frio ou seco do inverno. Bem, gente, a nossa aulinha de hoje sobre clima está terminando. Eu vou pedir para vocês não deixarem de fazer os exercícios da plataforma, né? E me entregarem, né? Façam um exercício, fotografem e anexem na plataforma do Classroom. Um abraço e até a próxima aula.